oração, nós temos a conjunção ou, né? Tem aí. Durante o processo de colonização, as riquezas da África ou foram para a América do Norte ou foram para a Europa. Tem aí uma alternância. Ou foi para um lugar ou foi para outro. A conjunção nessa oração é a conjunção ou, que é uma conjunção alternativa. No segundo exemplo que a Isabelle já leu, a natureza do continente africano é bastante diversificado. Ora vemos extensos desertos, ora percebemos grandes florestas tropicais. A conjunção usada aí foi a conjunção ora, né? Ora vemos uma coisa, ora vemos outra. Então fica aí alternando entre duas coisas. Por isso nós chamamos de oração coordenada alternativa, porque ela alterna entre uma coisa ou outra, tá bom? Agora vamos aí para a oração coordenada explicativa. Pode ler, Isabelle. As regiões do continente africano que sofrem influência dos climas equatorial e tropical situam-se em baixas latitudes e recebem maior insolação durante o ano, porque a luz do Sol incide quase perpendicularmente nesse período. Nesse período, vemos que a conjunção porque estabelece entre as orações um sentido de explicação. Por que motivo determinadas regiões do continente africano recebem maior insolação? Deu para perceber? As relações que esse tipo de oração exprime portanto, de justificativa, explicação. Assim, temos a oração coordenada sintética explicativa. Essas orações são introduzidas normalmente pelas conjunções porque e pois. Quando estudamos as orações coordenadas conclusivas, vimos que a conjunção pois, quando expressa a relação de conclusão, posiciona-se após o verbo e entre vírgulas, como conjunção explicativa, porém posiciona-se antes do verbo. Veja, o rio Nilo é fundamental para a população, pois fornece água potável. Muito bem. Então, a gente percebe aí, na outra página tem outros exemplos, tá? A Isabelle vai, daqui a pouco você faz a leitura, tá certo, Isabelle? Mas vamos lá. As principais orações explicativas, né, são aí o porquê, conjunção porquê e a conjunção pois. Porém, a conjunção pois, ela também pode ser considerada uma oração conclusiva, certo? Tem uma diferença básica para sabermos, tá bom? Se é conclusiva, quando estiver usando o pois, ou se é explicativa, além do contexto. O que é, pessoal? Aí onde a Isabelle leu, nesse segundo parágrafo, tem falando aí a diferença. Conseguem identificar? Tentem aí identificar que diferença é essa. Quando o pois é oração conclusiva, tem uma regrinha. Quando é explicativa, é outra coisa. Qual é essa diferença? Procurem aí no segundo parágrafo. Lá no final do segundo parágrafo, a gente diz assim: quando estudamos as orações coordenadas conclusivas, vimos que a conjunção pois, quando expressa a relação de conclusão, posiciona-se. Não, Yasmin, é por isso que muitas vezes a gente confunde, acaba que confundindo a conclusiva com a explicativa, tá? Mas tem uma forma de saber pela pontuação. Quando o pois está em uma oração conclusiva, certo? Ele fica depois do verbo e entre vírgulas.
Então, se você tem uma frase, né, uma oração coordenada, e você está em dúvida, né, se ela é explicativa ou conclusiva, olhando aí para a conjunção pois, se esse pois estiver depois do verbo e entre vírgulas, é uma oração conclusiva. Se o pois estiver antes do verbo, é uma oração explicativa. Deu para entender? Então, estou em dúvida. Tenho aqui a conjunção pois, não sei se é conclusiva ou explicativa. Se o pois estiver depois, né, após o verbo entre vírgulas, é conclusiva. Se o pois estiver antes do verbo, explicativa. Vamos ver alguns exemplos aí na página 121, tá? Mas antes da Isabela ler, olha aí o que é que tem falando sobre o Nelson Mandela, né? Nelson Mandela simboliza a luta dos negros sul-africanos contra o apartheid, regime de segregação racial entre brancos e negros, que vigorou no país em 1948 a 1994. Nessa época, brancos e negros não ocupavam os mesmos assentos nos ônibus, não frequentavam os mesmos estabelecimentos, não moravam nos mesmos bairros, não usavam o mesmo banheiro. Após 27 anos preso, acusado de tentar sabotar o governo e de ter saído do país sem autorização, Nelson Mandela foi libertado. Ele se tornou presidente da África do Sul e ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Muito interessante aí essas informações sobre o Nelson Mandela. Eu acredito que, se não todo mundo, a maioria que já havia ouvido falar sobre ele, né? E aí na disciplina de história, eu não sei se vocês já estudaram, mas houve um tempo um movimento chamado Movimento do Apartheid, né? E era uma época, como dizem no texto, em que nem no mesmo nem nos assentos do ônibus os pretos, desculpa, e os brancos não se sentavam juntos, não usavam nem o mesmo banheiro, né? Para vocês verem aí a luta que o povo negro enfrenta desde muito tempo, né? E o Nelson Mandela foi preso por conta disso, né? Mas depois ele se tornou presidente, ele foi presidente da África do Sul, né? E ganhou um prêmio, Prêmio Nobel da Paz. Aí vamos aí terminar os exemplos, tá? Pode ler, Isabela. A agricultura de subsistência é praticada em pequenas propriedades, minifúndios, pois seus produtos são destinados ao consumo dos próprios agricultores e de suas famílias. As savanas africanas correspondem ao cerrado brasileiro, pois apresentam enormes campos cobertos por árvores e arbustos secos, além de gramíneas. Localizada na África subsaariana, a África do Sul é uma exceção entre seus vizinhos, que a colonização britânica e sua influência pós-colonial deixaram marcas culturais profundas na população. Nelson Mandela é considerado um mito sul-africano, pois dedicou a maior parte da sua vida à luta contra o apartheid. Muito bem. Então, nós temos aí, gente, mais 4 exemplos de orações coordenadas explicativas. Então, a gente estudou aqui nesse capítulo conclusiva, alternativa e explicativa. Na página seguinte, certo? Tem aí algumas atividades sobre isso, tá, gente? Vocês vão fazer essas atividades da página 122 e da página 123, certo? Vocês vão fazer essa atividade agora, tá? 122 e 123. As outras páginas vão ficar para casa, certo? Então, vamos lá, atividade agora 122 e 123. Vão fazer aquele mesmo esqueminha, tá certo? Responder a atividade e me enviar. Agora, tá? Vai ser vai ser atividade de classe, vamos dizer assim, tá? Se der tempo, a gente corrige essa atividade ainda hoje. Aí vocês vão fazer, gente, até a terceira
questão, tá certo? Vamos fazer a primeira, a segunda e a terceira. A terceira questão termina lá na página 124, tá? Aí a questão 4, 5 e 6, vocês vão fazer, vai ser tarefa para casa, tá? Então, vocês vão fazer questão 1, questão 2 e questão 3 aí, da página 122 e 123. Vocês vão fazer isso agora. Vou deixar aqui na tela as páginas, tá? Quando vocês terminarem, vocês vão me dizer, me dar um ok. Gente, eu vou só tomar água, tá certo? Qualquer dúvida, vocês me perguntem e eu vou deixar aí na tela as páginas, tá? Para vocês fazerem.
Em qual questão, Yasmin? Na segunda, é? Isso, isso mesmo. Faça uma pesquisa sobre o continente africano no seu livro de geografia ou na internet e escreva abaixo um período composto por coordenação em que ocorra duas orações coordenadas alternativas. Uma oração coordenada conclusiva e uma oração coordenada explicativa. No item A, são duas orações, tá? No item B e no item C, apenas uma. Aí vocês podem fazer alguma pesquisa, alguma informação sobre as frases, tá? Tem que ser sobre o continente africano. Por isso que aí ele pede para vocês fazerem uma pesquisa. Aí vocês podem pesquisar no Google alguma informação e montar, tá? Uma oração aí. Duas alternativas, duas conclusivas e duas explicativas, tá bom? Não vale, gente, vocês colocarem essas orações que tem no próprio livro, tá certo? Vocês podem pegar as informações sobre o continente no livro, mas criar as próprias orações de vocês, tá bom? Aí vocês têm o auxílio aí das conjunções para fazer isso, as conjunções alternativas, quais são? Conclusiva, explicativa, ok? Vamos só aguardar um pouco, tá, Isabela? Os colegas.
Conseguiram, pessoal, terminar as duas páginas? Pronto. Pois amanhã a gente vai fazer a correção dessa atividade, tá certo? Aí o que faltou vocês terminam junto com a atividade de casa, que vai ser a página 124 e 125. Tem outras atividades na 126 e 127, mas vocês não vão fazer, tá certo? Para casa, vocês vão fazer somente a 124 e a 125, tá bom, gente? Agora vocês podem ir para o intervalo, certo? Se quiser mandar, Yasmin, pode, tá certo? Se quiser mandar junto com as de casa, também pode, tá? Desejo a vocês, gente, uma boa, né? Boa tarde, tá? Fiquem com Deus, cuidem-se. Até amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Beijos. Obrigada, Yasmin. Até amanhã. Tchau.